temperatura inicial de A, temperatura inicial de B. Aí vocês estão vendo, ó, vou aumentar aqui um pouco a tela para a gente visualizar melhor. Observe que aqui é o corpo A, esse é o corpo B, tudo bem? Temos dois corpos, onde a temperatura inicial A, é TI de A, é maior do que a temperatura inicial de B, TI de B. Ou seja, a temperatura inicial de A é maior do que a temperatura inicial de B. Tudo bem? Aí não é A não. Aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Então, ó. Isso aqui, gente, ó. É temperatura inicial de B, tá? Tô corrigindo aí. Encostando os corpos, o mais quente A doará um tipo de energia térmica para o mais frio B. De acordo com o que podemos observar, no final do fenômeno, a temperatura final de A, TF de A, será igual à temperatura final de B, TF de B. Lembre-se daquele exemplo que eu dei sobre a água fervendo. Num dia frio, a gente botar água para esquentar porque o chuveiro elétrico queimou. O que aconteceu? A água fervendo doou calor para a água fria, de tal forma que a temperatura da água que estava naquele recipiente fervendo é maior do que a temperatura que está no balde fria, de forma que essa água fervendo doou calor para a água fria até que ambos chegassem a uma mesma temperatura. Este estado físico é chamado de equilíbrio térmico, e TF é a temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, ambos passam a ter a mesma temperatura final. Nesse estado, não haverá mais energia em movimento de A para B. Quando dois corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, atingem a capacidade máxima de doar ou receber, o que eu quero dizer com isso? Ambos deixam de doar ou receber calor, eles atingem o quê? O equilíbrio térmico. Logo, a temperatura final de ambos passa a ser a mesma. Podemos então definir calor de uma forma mais simples, como sendo o nome dado a essa energia térmica que os corpos trocam por causa da sua diferente temperatura. Unidade de quantidade de calor. Antes mesmo do calor ser reconhecido como forma de energia, século XIX, as medidas das quantidades de calor eram feitas através das variações de temperatura sofrida pelos corpos, ao receberem uma energia sob forma de calor. Assim ficou estabelecida como unidade de calor a caloria. Tá bem? Destaca aí, ó, caloria em azul. A caloria, então, é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius sob pressão normal. Apesar da caloria ser a unidade mais usual, existe um correspondente à quantidade de calor, que é o Joule. Escreve-se Joule, porém lê-se Joule, é representada pela letra J. De tal forma que uma caloria equivale a 4,18 Joule. Também existe uma outra unidade que significa que 1000 calorias equivale a 1 quilocal. O que é 1 quilocal? 1 quilocaloria. 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Calor específico. É uma grandeza muito importante, que é representado pela letra C, que é chamado de calor específico. O calor específico é uma unidade que indica a unidade de calorias necessárias para se elevar em 1 grau Celsius uma massa de 1 grama de determinada substância. Gente, não importa quem é a temperatura final inicial. Eu quero fazer com que a temperatura dessa substância aumente 1 grau Celsius, exatamente 1 grama dessa substância. Essa unidade é medida com referência na água pura, cujo calor específico, ou seja, calor específico da água sempre será, aqui ó, 1 cal por grau Celsius. Confira na tabela a seguir alguns calores específicos. Água, vale 1. Gelo,
vale meio. Sempre que eu falar calor específico da água, você vai botar 1. Sempre que eu falar o calor específico do gelo, você vai botar meio. Mesmo que a questão não te dê o calor específico da água, tu põe 1. Mesmo que a questão não te dê o calor específico do gelo, tu vai botar meio. Etanol, 0,58. Ouro, 0,03. Prata, 0,06. Gente, só tem 2 calores específicos que eu quero que vocês memorizem, que são esses 2 aqui, ó. Água e gelo. Por quê? Eu normalmente nas questões eu não ponho esses 2. Dessa forma, tenho em mente que o calor específico da água vale 1 e do gelo vale meio. Os outros eu sempre vou colocar para vocês o valor do calor específico. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica é uma grandeza física utilizada para definir a quantidade de calor que um corpo deve receber ou ceder para que sua temperatura varie em 1 grau Celsius ou 1 Kelvin. Diferentemente do calor específico, essa grandeza está relacionada com o corpo como um todo e não somente com cada grama de sua composição. Por essa razão, dizemos que calor específico é a propriedade da substância, enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo em si. Se eu perguntasse para vocês qual é a diferença entre capacidade térmica e calor específico, o que vocês diriam? Vocês iriam colocar isso aqui, ó. Qual é a diferença? A diferença aqui, que o calor específico é uma propriedade da substância, enquanto a capacidade térmica é uma propriedade do corpo em si. Ou seja, enquanto o calor específico faz variar 1 grau de 1 grama Celsius, de 1 grama da substância, a capacidade térmica faz variar apenas 1 grau Celsius sua temperatura, independentemente da massa ser 1 grama ou 1 tonelada. As fórmulas que nós usamos para o cálculo de capacidade térmica é capacidade térmica, quantidade de calor, que é o Q, sobre variação de temperatura. Isso aqui, variação, quantidade de calor, embaixo, variação de... Deixa eu só apagar aqui, que a escrita aqui não saiu legal. E ó, ΔT significa temperatura, tá? Ou quantidade de calor, capacidade térmica, massa vezes calor específico. A unidade de capacidade térmica é C. Capacidade térmica, ou seja, a unidade de capacidade térmica, que é C, é cal por grama ou joule por quilo. Tudo bem? Isso aí, alguma dúvida? Vamos continuarmos. O que é calor sensível e calor latente? Define-se como calor sensível a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo ao sofrer uma variação de temperatura sem que haja mudança de fase. Define-se como calor latente o corpo que sofre apenas uma mudança de fase sem haver variação de temperatura, ou seja, a temperatura permanece constante. Exemplo, quando você pega uma panela e põe no fogo, o que você observa? Você vai observar que a temperatura da panela aumenta. Porém, o seu estado físico, que é o estado sólido, não muda. Ela continua no estado sólido. Porém, se eu pegar uma pedra de gelo e chegar a temperatura de 0 graus Celsius, o que vai ocorrer em 0 graus Celsius para o gelo? No caso, a água em estado sólido. Ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. Ou seja, na primeira condição, nós temos um calor sensível. A panela recebe um calor sensível. Por quê? Ela muda a temperatura sem mudar seu estado físico. Já a pedra de gelo está sofrendo um calor latente. Ou seja, ela está mudando
o seu estado físico a uma temperatura constante de 0 graus Celsius. Finalizando essa primeira etapa, vamos falarmos agora sobre equação fundamental da calorimetria, que é a fórmula utilizada para calcular calor sensível. A fórmula é Q, que é a quantidade de calor. Deixa eu aumentar aqui. Só um minuto, por favor. Então, aqui, gente. Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Ou Q igual massa, calor, quantidade de calor, perdoe-me, Q, quantidade de calor, igual massa, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Observações. Primeira, Q significa quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo. M, massa de um corpo. C, calor específico. TF, temperatura final. TI, temperatura inicial. ΔT, variação de temperatura. Segunda observação, ΔT sempre será a temperatura final, que é TF, menos temperatura inicial, que é TI. Se a temperatura final for maior do que a temperatura inicial, ou seja, podemos afirmar que Q é maior do que zero. O que eu quero dizer com isso? Se a quantidade de calor é positiva, indica que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Logo, o corpo está recebendo calor. Porém, se TF for menor do que TI, o que eu posso afirmar? Que Q é menor do que zero. Ou seja, se a quantidade de calor é negativa, é porque a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Logo, o corpo está cedendo calor. Desta forma, queridos, eu quero que vocês respondam as questões da página 335, 1, 3, 4 e 5 e a página 341, questão 1. A todos um bom dia e uma boa aula.